Sabemos que após a Ordem 66, a Ordem Jedi teve o seu fim oficialmente, né? Mas claro que o universo expandido foi mostrando pra gente, em quadrinho, livro, jogo de videogame, que sempre sobrou aí um Mestre Jedi, um Cavaleiro Jedi, um Padawan, sempre sobrou uma galera zanzando por aí. Mas oficialmente a Ordem Jedi tinha acabado, como a gente viu no final da Vingança do Sith e também na trilogia original. Alguns desses sobreviventes são encontrados e mortos pelos Inquisidores e pelo próprio Vader, outros conseguem se esconder pela galáxia por algum tempo, mas tem um fator interessante que está entrando no cânone agora, que é uma coisa que já vinha do Legends. O termo Jedi caído está sendo bem abordado no cânone, pelo menos nesse ano agora. Eu acho que é uma coisa que vai aumentar nesses próximos anos, mas estão trazendo de volta esse termo que é do Legends, então assim, hoje a gente vai se até a falar do cânone, tudo que tá valendo na linha do tempo oficial Disney Star Wars, mas eu acho bom deixar claro que o Legends já meio que pincelou sobre isso por muitos anos, inclusive, só que eu acho que é por isso que eu quero focar no cânone, né? O Legends, ele meio que, como era uma parada muito, né, lançando um monte de coisa ao mesmo tempo, cada autor fazia o que queria, era uma parada meio desorganizada, mas agora dentro do cânone, como eles estão tratando o Jedi caído, é muito interessante, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes, eu preciso avisar vocês que esse vídeo aqui vai ter spoiler tanto do Fallen Order, quanto também do Survivor, spoilers pesadíssimos, principalmente do Survivor, tá? Então, bom, a gente vai entrar em temas, por exemplo, do final do jogo. Então, se você não jogou, não quer saber de nada da história do jogo sem antes jogar, fecha esse vídeo aqui, vai lá jogar, depois você volta. E também, eu vou fazer um jabá próprio aqui. Aqui no canal a gente jogou os dois jogos e tem vídeo, tudo bonitinho. Tem duas playlists, uma pra cada jogo, onde, bom, sou eu jogando e comentando com vocês aquilo que a gente vai vendo, sabe? No dia que esse vídeo aqui tá saindo, a gente acabou de acabar o Survivor, que é por isso que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então tem uma playlist inteira aqui no canal só do Survivor e também do Fallen Order. Então se você quiser assistir, fica à vontade. Vou deixar aqui na descrição, tá bom? Os dois links da playlist, ou vai estar aparecendo aqui no card, fica à vontade, mas assim, vai ter spoiler. Ah, eu não me apresentei. Olá, eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues. Antes de entrarmos no tema do vídeo, considere, por favor, se inscrever no canal, beleza? Se achar o vídeo interessante a qualquer momento, caso você tenha caído de paraquedas aqui, se inscreve no canal e deixa um like no vídeo, fortalece muito o meu trampo, mostra pra mim e pro YouTube que vocês curtiram. O YouTube vê que vocês estão curtindo, fala, bom, esse vídeo parece interessante, e eu vejo também que vocês estão curtindo e falo, bom, eu acho que eles gostaram, e por aí vai. E não esquece também de conferir as minhas redes sociais, fechou? Primeiro, eu acho justo a gente diferenciar as coisas. Um Jedi caído não é um Sith. Apesar dos conceitos quase se esbarrarem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não confundam as coisas. O termo Jedi caído é usado para os Jedi que acessam um lado sombrio e ficam usando justamente o poder que está ligado às suas emoções mais intensas. É diferente um Jedi se tornar um Jedi caído do que um Jedi se tornar um Sith, por exemplo. Porque vamos lembrar que Sith, além de inimigos do Jedi, os Sith, eles são uma ordem. Assim como temos a Ordem Jedi, temos também a Ordem Sith. Claro, ambos usam o lado sombrio. Show, essa é a parte onde eles se esbarram. Mas os Sith, eles são uma ordem, eles estudam o lado sombrio, eles procuram jeitos de controlar a força usando o lado sombrio, eles têm seus dogmas, suas regras, a regra de 2, por exemplo, tem habilidades e conhecimentos exclusivos do Sith, que qualquer outro ser que não faça parte do grupo não sabe, e vice-versa. Um Jedi caído não é um Sith justamente por causa disso, porque ele não faz parte do grupo, ele não faz parte da Ordem Sith, da regra de 2, e toda essa parada. Pra não ficar muito confuso, tenta espelhar pro outro lado, por exemplo. Quando a gente pensa num Jedi, tem outros seres na galáxia que têm acesso à força e usam o lado da luz. Eu sempre cito o exemplo dos Dagoyans, que a gente vê lá em Clone Wars. Eles também são um culto que veneram a força, alguns têm acesso à força, mas eles não são Jedi, entende? Um Jedi tem que estar dentro da Ordem Jedi, com as suas regras, seus dogmas, seus aprendizados. Então quando você vê num vídeo, quadrinho, livro ou série o termo Jedi caído, pensa assim, é um Jedi, caiu pro lado sombrio, tá usando o lado sombrio, mas ele não é um Sith. Ele pode se tornar um Sith, ele pode ser convidado a entrar ali na regra de 2, ou como acólito Sith, e por aí vai, mas
ele é só uma coisa diferente, entende? Ele é outra coisa até ele ser convidado, ou até, bom, sei lá, ele ser chamado pra ser um Sith de alguma maneira. É basicamente um Jedi que está corrompido pelo lado sombrio, provavelmente em busca de vingança ou matando geral. E só pra encerrar essa parte da diferenciação, vale ressaltar que um Jedi caído, que é um termo que se refere especificamente a esse tipo de personagem que era um Jedi, caiu pro lado sombrio e não é mais um Jedi, entende? Por isso que é um Fallen Jedi, um Jedi caído. O cara que seguia os dogmas, seguia a Ordem Jedi, seguia o Código Jedi e por algum motivo não segue mais e tá usando o lado sombrio, usando o poder ali da sua raiva, da sua, sei lá, obsessão e por aí vai pra fazer o que ele quiser fazer. Os dois jogos da franquia Star Wars Jedi, eles estão esbarrando nesse tema desde o primeiro jogo lá, desde o Fallen Order, só que agora no segundo, no Survivor, ele dá o nome mesmo, eles trazem de volta esse termo era bastante usado lá no Legends, como a gente comentou aqui, que é todo aquele material do universo expandido que foi descanonizado pela Disney e tudo mais, e agora no Survivor eles trazem o termo, ó, Jedi caído, Fallen Jedi, que é um Jedi que a gente vai comentar daqui a pouco. E os dois jogos estão usando essa ideia muito bem, por causa justamente do período onde os jogos se passam. É uma ideia sensacional, porque os dois jogos se passam no período imperial. O Fallen Order se passa 5 anos depois da criação do Império ali, depois da vingança do Sith, e o Survivor se passa 10 anos depois da vingança do Sith. Então tem um intervalo de 5 anos. Nesse momento já rolou Ordem 66, criação do Império, os Inquisidores estão caçando todo mundo, o Vader tá matando todo Jedi sobrevivente que ele encontra, que é um momento mais desesperançoso do que esse, não existe, principalmente esses primeiros 10 anos aí, onde o Império foi se fortalecendo. A Aliança Rebelde não existia, existiam poucos grupos ali que se movimentavam para salvar pessoas, então faz todo sentido um Jedi que sobrevive à Ordem 66, ou seja, já saiu de uma parada traumática, onde a Ordem inteira foi morta, os clones se viraram contra o Jedi, mataram todo mundo, não existe mais Jedi. Um Jedi sai desse trauma, um Jedi consegue sobreviver por algum motivo e tem que sobreviver a esse momento onde ele está sendo caçado pelos Inquisidores, ele não pode usar força, não tem mais pra onde correr, ninguém quer ajudar porque ele é um Jedi, ninguém vai ajudar um Jedi, sendo que o Império, né, dá uma recompensa pra quem cagueta um Jedi, que é um período melhor pra você trabalhar um Jedi caído, porque ali tem todos uma gama de possibilidades do cara se tornar um Jedi caído e abraçar o lado sombrio, principalmente na questão sobrevivência. Tudo isso que a gente comentou aqui já é um motivo suficiente para um Jedi que sobreviveu usar o ódio, usar a sua raiva para aumentar o seu poder, para ficar vivo, se tornando assim um ser do lado sombrio, abandonando ali o código Jedi e se tornando um ser que usa o lado sombrio, que acessa esse lado sombrio e se torna mauzão dentro de um ponto de vista aí. O Taron Malicus, por exemplo, apresentado lá no Fallen Order, é um ótimo exemplo disso. O Malicus era um Jedi que estava atuando durante as Guerras Clônicas, ele sobreviveu à Ordem 66, só que ele acabou caindo em Dathomir. Dathomir é um dos planetas mais naturalmente ligados ao lado sombrio, mais poderosos nesse sentido. Então o cara sobreviveu à Ordem 66, caiu lá e foi preso e torturado pelos Irmãos da Noite. E ele chega lá, bom, tá sendo torturado, não tem mais pra onde correr, é um planeta do lado sombrio. O cara é um Jedi, ele tem acesso à força. Ele fala, eu vou dominar esses caras usando a força. E assim ele faz. Então ele começa a procurar aumentar o seu poder, usando não só o lado sombrio natural dele ali, por ser um ser com acesso à força, mas também usando o planeta, o poder do lado sombrio que existe naquele planeta. Inclusive, essa é a discussão do Fallen Order nessa parte da Dathomir. Ele tá tentando tanto aprender o lado sombrio, tentando reunir poder para ele mesmo, que ele tá tentando aprender a magia das Irmãs da Noite, que também usa o lado sombrio. No Survivor temos 2 casos interessantes. E aí que eu falei que entram os spoilers gigantescos, tá? Então vou avisar mais uma vez. Spoilers. O primeiro Jedi caído é o Dagan Gera, que é justamente por causa dele que o termo voltou, porque ele literalmente é descrito assim no jogo, o Jedi caído Dagan. Aí vale lembrar que a gente tá falando de canon aqui porque os 2 jogos são canônicos, tá? Só pra, acho que, bom, é bom ressaltar sempre isso. O Dagan é um mestre Jedi da Alta República que sobreviveu por ficar preso desacordado em um tanque de Bacta por centenas de anos. O Dagan estava tão obcecado com o planeta Tanalorr, que ele foi uma das pessoas que ajudou a descobrir esse planeta, até então totalmente inacessível, porque assim, qual é que é a história? Durante a Alta República a gente tá falando,
ele estava na primeira fase da Alta República, pelo ataque que rola, então a gente tá falando de 200 anos no passado. Aqui, ó, basicamente, o que acontece com o Dagon, que a gente descobre no jogo, é basicamente o que acontece nesse livro aqui, ó, só que tipo de um outro ponto de vista, claro, porque, bom, ele não tá no livro, podia tá, mas não tá, pera aí. O que a gente viu no Survivor do Dagon pesquisando, tudo mais, sendo atacado ali, Tunnelor sendo atacada, é basicamente o que rola aqui, entende? O Dagon não tá no livro, mas ele faz parte desse momento de Star Wars que é a Alta República. Aqui estamos 200 anos antes das prequels, 200 anos antes de Luke, Leia e tudo mais, antes do Império também. E o Dagon, ele encontra esse planeta Tunnelor, que precisa passar pelo abismo de Kobo, tá? Uma parte muito inacessível. Ele consegue chegar lá, só que os Nihil, que são os vilões dessa fase aqui da Alta República, também chegam. Inclusive, se quiser comprar isso aqui, Luz Jedi, mano, se quiser ler Alta República... Quero ler mais história sobre o Jedi e tal. Começa por esse aqui. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição se quiser comprar, tá? Compra pelo meu link, fortalece muito o meu trampo. Isso aqui é filé demais. Papo sério mesmo. Enfim, mas não era isso que eu ia falar. O objetivo desse mestre Jedi era estabelecer Tunnelor como o lar de um novo templo Jedi. Vamos construir um templo ali, criar Younglings, tal, é bem afastado, é bem difícil de chegar. Só que quando os Nihil atacam, a República e o Jedi falam, mano, esse planeta é muito longe, é muito difícil de chegar, não vale a pena a gente ficar defendendo ele, sendo que a gente acabou de encontrá-lo. E justamente essa obsessão do Dagon com o planeta que faz com que ele se torne um Jedi caído, porque ele começa a ir contra as ordens do Conselho e ele tem que ser separado pela sua amiga, que também ajudou a descobrir o planeta, que é a mestre Jedi Santari Khri, que coloca ele num tanque de Bacta e ele acorda ali 200 anos depois, ali durante o período imperial, que é a história do jogo. Então agora a gente viu Malicus, foi sobrevivência e poder. Ele precisava sobreviver, mas se corrompeu e depois queria mais poder. Agora, Dagon Gera, Jedi da Alta República, que ficou obcecado, isso durante a Alta República, ficou obcecado com a sua descoberta, mesmo o Conselho Jedi falando que não era uma boa, porque o planeta estava sendo atacado pelos vilões e os Jedi e a República não conseguiam defender o planeta porque ficava muito longe e também porque os vilões estavam atacando outros planetas, tá? É um ataque em massa por grande parte da galáxia. Então, obsessão. E aí entra um terceiro Jedi caído que eu acho que fecha muito bem essa tríade que os jogos estão trazendo. O outro caso marcante é do pistoleiro Bode Akuna. Bode era um Jedi que lutou nas Guerras Clônicas. E o interessante aqui é que ele sobreviveu porque, segundo ele fazia parte de um grupo de inteligência montado pelo Alto Conselho Jedi. Então, durante as Guerras Clônicas, os Jedi tinham montado grupos meio que de espionagem. Então explicaria ele não ter sido morto, porque, bom, se ele trabalhava como espião, provavelmente ele trabalhava sozinho. É uma história bem parecida com o que rola com o mestre Jedi Quillan Vos. O Quillan Vos também era uma espécie de espião da Ordem Jedi, ele atuava principalmente no submundo, e ele sobreviveu à Ordem 66 justamente porque ele estava sozinho. Provavelmente tinha uns clones com ele, mas ele não foi atacado em grande escala, tipo um exército clone se virando contra ele. Mas enfim, tô me alongando, não é esse assunto, volta, foca aqui. Então, durante essa transição de Guerras Clônicas para o período imperial, o Bode abandona o Código Jedi, inclusive se casa, conhece uma moça ali, se casa, e começa a trabalhar como caçador de recompensas e também pistoleiro. Só que chega um momento onde ele não está em casa, eles têm uma filha junto, né, ele é a esposa dele, ele não está em casa, está ele e a Kata fora de casa, Kata é o nome da filha, e a esposa avisa que os Inquisidores chegaram. Os Inquisidores estavam caçando o Bode e chegaram até a casa dele, mas ele não estava. Então a esposa dele morre nessa história. Isso faz com que o Bode, percebam, ele não tinha se corrompido ainda, ele abandonou o Código Jedi para sobreviver. Só que com a morte da esposa, ele se entrega ao lado sombrio. E não só ao lado sombrio, porque ele se entrega à personificação do lado sombrio. Ele se entrega para o Império. Isso faz com que ele procure Lank Denvik. Eles tinham lutado juntos nas Guerras Clônicas e agora o Denvik era um comandante do ISB, ou BSI, que é aquele grupo que a gente vê em Andor, por exemplo. O grupo do Império da galera de branco lá, que trabalhava rastreando insurgentes, era uma galera de contra-espionagem, que também trabalhavam com espionagem, inclusive. O Denvik fala, ó, eu escondo você e sua filha dos Inquisidores, mas você vai trabalhar pra mim rastreando insurgentes. E o Bode fala, bom, tá bom, eu quero salvar minha filha. E assim ele começa a trabalhar pro Império. E é interessante porque no jogo, quando você enfrenta ele, você vê que ele é muito poderoso, ele usa lá pra quebrar pedra, pra quebrar ponte, mas ele fica meio cego, porque é isso que o lado sombrio faz, né? Ele quase mata a filha dele inúmeras vezes, porque ela tá numa ponte, ele tipo, sai daqui, e derruba a ponte, ela quase cai, alguém tem que salvar ela, então ele fica muito cego com isso. Também um Jedi caído.
aparentemente. E tanto Malicos quanto Dagan sangraram seus cristais Kyber com o lado sombrio, por isso que eles ficaram vermelhos. Que é basicamente pegar o cristal Kyber, bombardear com o lado sombrio, o Kyber vai tentar revidar, mas você corrompe ele fica vermelho, ele sangra. E com a entrada desses Jedi caído para o cânone, ou Jedi corrompido também, você escolhe o termo que você vai usar, a gente pode olhar também para o outro lado, porque mostrando esse monte de Jedi que foram se corrompendo, a gente entende o sacrifício dos Jedi que não se corromperam, que também sobreviveram, que também estavam em exílio, por que não? Mas estavam seguindo o código Jedi, estavam fazendo bem, estavam sempre do lado da luz e não se deixaram corromper, não se deixaram levar por poder, por vingança e por aí vai. Estou falando, por exemplo, sei lá, de Yoda e Obi-Wan. Na série do Obi-Wan, eles tratam desse Obi-Wan um pouco mais desesperançoso. Inclusive, a série do Obi-Wan e o Jedi Survivor se passam no mesmo ano, canonicamente. Só que ele volta a se conectar com a força, volta para o seu exílio e fica cuidando ali de Luke Skywalker, sempre sem se corromper. Sabe? Isso é bem importante, assim, eu acho que aumenta o peso. O Yoda, por exemplo, o Yoda estava em exílio em Dagobah, só que lá em Rebels a gente vê que mesmo em exílio, ele se projetava por meio da força para falar com Ezra. Isso foi uma coisa bem breve, ele falou com Ezra bem brevemente, mas ele ainda estava sendo mentor, mesmo que rápido, usando ali a força para se projetar e falar com o jovem Ezra. Então, cara, o cara continuou sendo mentor. Se ele fez isso com Ezra, provavelmente ele fez isso com outros Padawans e outros Jedi sobreviventes. Então ainda se manteve do lado da luz, ainda se manteve tentando mentorar e ajudar os Jedi. Seguindo o código Jedi. Esse era o ponto, na verdade. Eu dei toda essa volta pra falar. Eles continuaram seguindo o código. Como comentamos aqui no vídeo, apesar de ser algo já um pouco trabalhado no Legends, não pouco no sentido de quantidade, mas pouco no sentido de qualidade mesmo, talvez, porque eram conceitos que se bagunçavam muito, esses caras aparecendo agora, o Dagan Gera sendo chamado como Jedi caído, abre N possibilidades de você lidar com novas histórias dentro do cânone. Então você não precisa ficar mais só, sei lá, Jedi, Sith e Inquisidores. Podem ter outros Jedi caído, Jedi que foram corrompidos e não fazem parte de nenhum dos grupos, não fazem parte dos Inquisidores, não faz parte do Sith e continuam causando aí, sei lá, e tem que enfrentar algum Jedi. Olha a gama de possibilidades, olha a gama de novas ideias, assim, para tratar esses sobreviventes, principalmente. E também dá pra jogar isso pra outras épocas. Eu falo do período Imperial, que é um período bem propício pra isso. Ordem Jedi acabou, tá tudo dando ruim, mas dá pra trabalhar esse conceito em outros materiais, em outros momentos de Star Wars, tranquilamente. Fico muito feliz que o Canon tá trazendo esse conceito de volta, aparentemente melhor estabelecido do que era no antigo Legends, e tomara que eles usem mais isso, né? Tomara que saia um pouco dessa caixinha de Sith, Jedi, pode ser só um cara que é Jedi com poder do mal, fazendo coisas do mal por aí, o Jedi tendo que parar, tranquilamente. Eu acho que funciona o conceito. Bom, falei demais e agora é sua vez. Comenta aí embaixo o que você acha disso, comenta aí o que você acha dessa volta do Jedi caído. Ou se tudo que eu falei aqui é balela também, pode comentar. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Lembrando que eu vou deixar link aqui embaixo na descrição, tanto para o Seja Membro, que você pode clicar aqui no botão também, mas vou deixar o link aqui bonitinho. E também o meu link de afiliado lá na Amazon. Como é que funciona? Se você entrar pelo meu link e aí entra lá na Amazon, compra lá o que você quiser, vem uma porcentagenzinha pra mim que me ajuda a manter o canal e não altera em nada o preço das coisas que você compra. Então dá uma olhada aqui no link se você tiver a fim de comprar alguma coisa na Amazon, eu agradeço muito. Muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito sua presença, valeu e tchau!